Maltinho, espero que esteja tudo bem com vocês, o Medeiros aqui, para vos falar sobre fundo de emergência, ok? Ter aqui uma conversa sobre isso. Calma, não vos vou dizer aquilo que vocês certamente já sabem, aquela base que se calhar todos nós aprendemos. Fundo de emergência, ver as vossas despesas mensais, multiplicar ali por 6 meses, mínimo, 12 meses. Há pessoal que já recomenda 24, 36 meses. Não é sobre isso, essa é aquela base que nós todos aprendemos, mas que cada vez mais começa a ser questionada, ok? E este vídeo surgiu, a ideia de fazer este vídeo surgiu porque eu fiz um story, aliás, fiz vários, a dizer que tinha ido aos CTTs, abrir a minha conta de certificado de Aforro, até já recebi a carta com os dados para fazer o login no aforro.net. Que por acaso ainda não fui lá ainda, já fiz o primeiro vídeo sobre certificados de Aforro, quero fazer a segunda parte para vos mostrar como é que é o site e essas coisas todas, mas surgiu porque eu disse que ia lá colocar o meu fundo de emergência, ok? E recebi várias questões, muitas questões, umas que dizem que não vale a pena, e a verdade é que cada vez mais vemos pessoas ligadas aqui ao mundo das finanças que questionam o fundo de emergência, tanto o seu valor, como se devemos ou não constituí-lo, ok? Aquilo que é algo, aquela base que nós aprendemos, que supostamente achamos que é o correto, ok? Que eu também, se calhar, tinha esta ideia, e a minha opinião é totalmente ajustável, adaptável e vai melhorando e vou aprendendo, e a ideia deste canal, desde o início, é aprender e melhorar isto no mundo dos investimentos. Com este vídeo não vai haver nenhum tipo de conclusão, nenhuma sugestão, eventualmente opinião, ok? Como vos disse, é a minha opinião, é pessoal e é totalmente adaptável, ajustável e vai melhorando, obviamente, eu quero que ela melhore, obviamente. Mas é trazer-vos um panorama geral sobre o fundo de emergência e as ideias que têm surgido cada vez mais, para além daquela base tradicional de criar, de multiplicar por X meses, nem sei o que, essas coisas todas, cada vez mais têm surgido opiniões diferentes. Quero juntar aqui neste vídeo algumas, ou pelo menos aquelas que tenho ouvido nos últimos tempos, e depois criar aqui eventualmente uma discussão, comentários, ou no Telegram, que está lá em baixo o link para o meu canal de investimentos. Devemos ou não criar um fundo de emergência? Se sim, onde colocar? E se sim, qual o valor? A minha opinião e a resposta para as três é que depende, ok? Mas vamos aqui falar um bocadinho sobre elas, mas depende do país onde estão inserindo, de onde vivem, depende da vossa situação familiar, depende da vossa situação profissional, depende de vários fatores. O Pai Rico, Pai Pobre é um livro que vocês certamente todos conhecem, se calhar certamente já todos leram. Não vos estou a fazer referência a este livro por causa do fundo de emergência, mas para vocês perceberem que os livros e outro tipo de situações são num contexto diferente do nosso, ok? Pai Rico, Pai Pobre. América é rico, depois de repente já está a viver no sótão dos amigos sem nada e depois no dia assim já tem 1 milhão. Contexto totalmente diferente. Foi escrito em 1997. Contexto também totalmente diferente daquilo que são os tempos de hoje. É adaptável, é ajustável e é um contexto totalmente diferente do nosso. Eu estou-vos a dar o exemplo do livro Pai Rico, Pai Pobre, como podia dar o exemplo de qualquer tipo outro de livro. É só para vocês perceberem que a resposta àquelas 3 perguntas que eu fiz inicialmente vai sempre depender do contexto, ok? E esse contexto de fundo de emergência é um contexto que não... é algo que não foi criado por nós, americano, num país totalmente diferente, um contexto totalmente diferente. Imaginem que vocês têm 500 euros de despesas mensais, multiplicam por... imaginem, fazem um fundo de emergência de 12 meses, dá 6 mil euros. Qual é a probabilidade de vocês precisarem urgente desses 6 mil euros para amanhã, ok? Se calhar a probabilidade é muito pouca, ok? No entanto, eu acho que, e com a pandemia até, houve muitas pessoas que tiveram dificuldades e que de facto, se tivessem o dinheiro todo investido, e se calhar muitas tinham, não é? Esse fundo de emergência iria fazer falta, ok? Se calhar não de um dia para o outro, mas se calhar durante um longo período de tempo, durante alguns meses em que houve de facto dificuldades, se calhar esse fundo de emergência poderá ter feito falta. E portanto, não vos sei dar a resposta, não vos sei dizer a resposta se devemos ou não criar um fundo de emergência. E vai, como vos disse, vai depender do vosso contexto, vai depender da vossa opinião, vai depender de vários fatores, ok? Só entender que essa ideia foi criada num contexto totalmente diferente do nosso, um país onde se calhar não há tantos apoios como o nosso nesta questão de eu fico sem emprego, tenho fundo de desemprego, e há outros tipos de apoios, e portanto se calhar é sempre uma questão que varia. Sinceramente, na minha opinião, acho que faz sentido ter um fundo de emergência. Se calhar não precisa ser para 12 meses, ok? Mas se calhar 6 meses, eu acho que é interessante. Por exemplo, eu vou-vos dar só o meu exemplo. Eu vivo em casa dos meus pais. Gasto 0 euros, ok? Não pago absolutamente nada. A casa está paga já há muitos anos. As despesas que nós temos é luz, gás, água, pronto, e alimentação e obviamente essas coisas todas. Mas a nível de despesas aqui da casa não temos. Se eventualmente numa catástrofe muito grande, imaginem que ficavam sem os meus pais, tinha que sustentar a casa, a nível de água, luz, gás, os carros, totalmente consigo fazer uma vida totalmente sem carro, ok? E portanto estou-vos a dar um exemplo de que o meu fundo de emergência podem muito bem ser os meus pais, ok? Mesmo, imaginem que perco o trabalho, deixo de ganhar dinheiro, continuo a ter uma casa para viver, continuo a ter
tudo o que tenho neste momento, ok? Não muda absolutamente nada. Eu tenho um fundo de emergência constituído. No entanto, eu poderia dizer, e aquilo que eu vos estou a tentar dizer aqui é que o fundo de emergência poderia muito bem ser os meus pais, ok? Não preciso ter um dinheiro guardado num sítio que está a render praticamente nada, ou nada, quando se acontecesse alguma coisa ao meu trabalho, ficava sem trabalho, um mês ou dois, iria ter o apoio dos meus pais, iria continuar a ter um sítio para viver, não iria mudar nada na minha vida, ok? Não iria precisar de recorrer àquele fundo de emergência, absolutamente nada. Estou-vos a dar um exemplo e um contexto que é aquele que é o meu, que acredito que haja mais pessoas na mesma situação, mas tenho perfeita consciência e noção de que é uma situação privilegiada, obviamente. Vivo em casa dos meus pais, não pago nada, não gasto nada. Obviamente que é uma situação bastante privilegiada, que a grande maioria das pessoas provavelmente não vive nesta situação, mas eu só vos quero transmitir que esta é a minha situação e que a resposta àquela questão de devemos ou não criar um fundo de emergência depende, na minha opinião, depende. Eu tenho criado, mas eu poderia não ter um fundo de emergência criado. E eventualmente poderei acabar com esse fundo de emergência e investi-lo totalmente. Porque a verdade é que a probabilidade de eu precisar desse dinheiro é praticamente zero. E mesmo que imagina que eu fique sem trabalho, eu facilmente consigo arranjar trabalho. Pá, tenho montes. Por exemplo, vou aqui à zona industrial. Tenho aqui uma zona industrial muito perto de mim, a 2, 3 km. Pá, eu vou lá, eu garantidamente que arranjo trabalho. No dia em que eu lá vou, eu vou bater às portas, eu arranjo trabalho nesse mesmo dia. Não é o meu trabalho de sonho, não vai ser nada de... Pá, não vai ser o meu sonho, obviamente, mas vou estar a ganhar dinheiro. Portanto, a probabilidade de eu precisar desse dinheiro, a probabilidade de eu ficar sem trabalho durante um mês ou uma semana, eu digo-vos, é zero. E, portanto, a probabilidade de precisar desse dinheiro também, se calhar, é muito perto de zero. Mas isto sou eu a dizer, obviamente, nesta situação confortável, o dia da manhã não sabemos. E é por isso que eu tenho um fundo de emergência criado e acho que faz sentido ter. Agora, qual o valor? Epá, já se fala, e com isto da pandemia, houve pessoas que começaram a falar em 24, 36 meses. Acho extremamente exagerado. Mesmo 12 meses, acho um bocado exagerado, ok? 6 meses, 3 meses, ok? Vá que não vá. Obviamente, como vos disse, depende do vosso contexto, ok? Imaginem, vocês vives com a tua mulher, com o homem, são um casal, têm 2 filhos, pagam totalmente as vossas despesas, é um contexto totalmente diferente do meu. Ter ali 3 meses de fundo de emergência poderá ser ali um bocado apertado, limitado, ok? Estou só a supor numa situação e num contexto totalmente diferente daquele que eu vivo. E no caso da pessoa ficar sem trabalho, vai ter fundo de desemprego e eventualmente outro tipo de apoio, se for um caso mais extremo, vai ter outro tipo de apoio neste país onde vivemos. E portanto nunca houve uma resposta certa e também não é agora que a vamos inventar. Vai variar, vai depender. Eu acho que 24 meses, 36 meses é para esquecer, é tipo super exagerado. 12 meses mesmo assim acho muito. 3 meses se calhar pouco, pá, 6 meses. 6 meses parece-me a mim interessante. Parece-me, acho que justo, tendo em conta o nosso contexto, e obviamente vai variar, como vos disse, situação profissional, situação familiar, pá, varia, obviamente há vários fatores, mas eu acho que 6 meses parece-me bem. E agora a terceira questão, e obviamente muito importante, onde colocar esse fundo de emergência? Aquilo que nós sabemos é que o fundo de emergência deve estar colocado num sítio com alta liquidez, ou seja, se eu precisar dele para amanhã, retirar logo, e obviamente estar num produto preferencialmente sem risco, ok? Mas isto cada vez mais é questionado, ok? Eu tenho o meu fundo de emergência desde sempre, praticamente, no banco, ok? Numa conta de poupança que está a dar cada vez menos. 0,0025, uma coisa assim qualquer, mesmo muito, muito baixo. E foi por isso que eu decidi abrir a conta certificada da Forro, que vai ali dar os 3% brutos, que é mais do que aquilo que eu estou a ganhar neste momento, e portanto, melhor. Ainda assim, obviamente, que não supera a inflação. A inflação que está tipo quanto? 10%, 11%, ok? Mas a inflação é um número criado por pessoas, ok? E a maneira como é calculada a inflação tem muitos se's, ok? Não comecem a aprofundar porque depois ainda ficam ainda mais baralhados do que eu. Tem muitos se's, a maneira como a inflação é calculada. Independentemente disso, influencia as nossas vidas. Estamos a falar de 10%, o certificado da Forro vai-vos dar 3% brutos, ainda assim vão estar a perder dinheiro. Agora, certificados da Forro é o único sítio que eu conheço onde o dinheiro está totalmente seguro. No entanto, surgem cada vez mais opiniões. Certificados da Forro não, já se vêem cada vez mais publicações destas. Certificados da Forro não, obrigado. Eventualmente, acredito que essas pessoas coloquem o dinheiro em, por exemplo, ETFs, que é um produto de risco, obviamente um risco muito mais baixo do que investir individualmente em ações ou em criptomoedas, obviamente, sem comparação possível. Ainda assim, é um produto de risco. E imagina que eu tinha começado a investir há 1 ano ou 2 e tinha metido o meu fundo de emergência no SP500. Neste momento, se eu quisesse tirar, a probabilidade de estar a negativo era muito grande. Ok, se eu precisasse do dinheiro e quisesse levantar, liquidez, ok, tinha tirado da corretora, vender, tirado da corretora no banco, se calhar no dia a seguir estava na minha conta, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Agora, a probabilidade de eu vender com prejuízo é alta. Eu adoro ETFs, é extraordinário, fantástico, mas é um produto de risco, ok? E tem muitos se's, questiono muito em colocar lá o fundo de emergência. Tudo isto tem-me feito pensar um pouco e, sinceramente, na minha opinião, e tendo em conta o meu contexto que eu já vos expliquei, se calhar faz sentido o fundo de emergência ir para ETFs, ok? Que vai estar a render, obviamente, mais. A probabilidade de eu precisar do dinheiro para amanhã, no meu contexto, atenção, repito, no meu contexto,
é praticamente zero e, portanto, se calhar faz sentido colocar o fundo de emergência no ETF. Ainda tenho que pensar um pouco sobre isto. Aceito totalmente opiniões, zona dos comentários. O meu canal do Telegram está lá em baixo. Pá, isto é... Pronto. Tenho que pensar ainda no assunto. Independentemente de tudo, irei continuar a fazer a saga dos vídeos sobre certificados de aforro, até porque quero conhecer. É a primeira vez que estou a investir em certificados de aforro, portanto quero conhecer e quero trazer os vídeos a explicar como funcionam, como aderir, como reforçar. Quero trazer vídeos sobre isso porque para mim pode não ser se calhar interessante, mas para outras pessoas pode ser. Porque eu quando pensei em aderir ao certificado de aforro e colocar lá o fundo de emergência, tinha uma opinião e agora já começo a pensar sobre o assunto e começo a ter outras dúvidas, outras questões e já não sei se vou colocar lá o fundo de emergência todo. Uma parte sim, reforçar e até trazer vídeos sobre isso, tenho totalmente interesse nisso. Agora colocar lá o fundo de emergência totalmente todo, acho que não. Mas isto é agora na altura em que estou a gravar este vídeo e amanhã posso ter uma opinião totalmente diferente e mudar completamente de ideias. Como vos disse, não há propriamente uma conclusão nem uma verdade absoluta, ok? Varia consoante o contexto onde vocês estão inseridos, ok? Vai variar de cada pessoa se deve ou não fazer fundo de emergência, qual o valor e onde colocar. Varia consoante o contexto de cada pessoa. Resumindo aqui as 3 questões e na minha opinião, eu acho que sim, devemos ter fundo de emergência. Quanto tempo? Opá, 6 meses, eu acho que chega perfeitamente. E onde colocar aí já vai variar também um pouco consoante o teu perfil de investidor, mas se calhar para mim ETFs, para outras pessoas certificados de aforro que é seguro, ok? Vai variar. Esta parte aqui de onde colocar ainda estou aqui assim meio que coisa. Malta, da minha parte é tudo. Estou totalmente disponível para receber opiniões diferentes. Zona dos comentários, o meu canal no Telegram, ok, de investimentos. Vão lá, falem comigo, estejam totalmente à vontade. Um grande abraço, fiquem bem, até ao próximo vídeo.